Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Cá estamos nós mais uma vez para esse quadro, que eu costumo dizer que é um dos quadros que eu mais gosto aqui no nosso canal, que é o Identidade Responde. Esse quadro funciona da seguinte maneira: eu deixo toda sexta-feira lá no nosso Instagram uma caixinha de pergunta e dentre as perguntas que os seguidores colocam, eu escolho a melhor para responder aqui no canal em formato de vídeo, certo? Trazer uma resposta assim, vamos dizer assim, mais robusta, né? Lá no Instagram eu costumo responder algumas perguntas de forma mais direta, tá? E as melhores eu trago aqui para responder em forma de vídeo. Mas antes de nós falarmos da nossa pergunta da semana, eu já vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu gostei aí nesse vídeo, tá? Ah, mas você deve estar se perguntando, mas velho, eu nem assisti o vídeo, como é que eu vou deixar o meu gostei? Deixa o seu gostei assim mesmo, tá? E quando você terminar de assistir o vídeo, você deixa seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou do vídeo. E não esquece, compartilhar com seus amigos, né? Vou fazer que nem aquelas correntes que tem no Facebook, né? Se você ama Jesus, compartilhe com 20 amigos, né? Se você não compartilhar, você ama Satanás. Vamos lá para a pergunta da semana. Um seguidor mandou lá no nosso Instagram a seguinte pergunta: se Cristo é verdadeiramente Deus, então Deus morreu na cruz? Vou repetir a pergunta. Se Cristo é verdadeiramente Deus, então Deus morreu na cruz? Antes de responder essa pergunta ela traz algumas implicações, porque ela envolve algumas outras doutrinas bíblicas, se é que nós podemos colocar assim, né? Primeira coisa, uma das principais doutrinas que tem implicação direta com essa pergunta é a doutrina da Trindade, ou, para aqueles que preferem, né, da triunidade. A doutrina da Trindade é uma doutrina que, apesar de nós não encontrarmos esse termo dentro da Bíblia, nós compreendemos que ela é uma doutrina bíblica, justamente por nós compreendermos que existe a figura tanto do Deus Pai, quanto do Deus Filho, quanto do Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento existe a revelação do Deus Pai e alguns vislumbres da pessoa do Filho, certo? Ele é revelado, mas não de forma total, não de forma direta, tá? Da mesma forma o Espírito Santo também, em passagens como, por exemplo, a história de Sansão, onde a Bíblia vai narrar que o Espírito Santo se apossava, que o Espírito de Deus, tá? Ele não usa o termo Espírito Santo, mas que o Espírito de Deus se apossava de Sansão, tá? Que era o motivo da sua força. Então, nós vamos observar hoje, como nós temos a revelação do Novo Testamento, nós vamos observar que no Antigo Testamento existia alguns indícios, algumas indicações da triunidade de Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade, ela vai dizer que Deus Pai, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é Deus Pai não é o Espírito Santo, que também não é o Filho, certo? Mas os três subsistem em uma única pessoa. São três pessoas distintas que subsistem em uma única pessoa. Essa é aquela doutrina que nós costumamos dizer que nós acreditamos e aceitamos por fé, porque a nossa racionalidade não consegue compreender como que três pessoas diferentes habitam em um único Deus. E justamente essa pergunta de que se Deus morreu verdadeiramente na cruz, ela tem implicação direta com essa doutrina, partindo do princípio que o próprio Jesus, Filho, ele sim é também Deus, certo? Ele é Deus na figura do Filho, da mesma forma que a figura do Espírito Santo também é Deus. Então, de uma forma bem, vamos dizer assim, direta, essa pergunta, ela não só se relaciona com a doutrina da Trindade, mas também ela se relaciona com a doutrina da santidade ou da deidade de Jesus, deidade e humanidade. A Bíblia Sagrada ela vai deixar claro que Jesus Cristo ele era, enquanto esteve aqui na Terra, 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Em alguns momentos nós vamos observar dentro da leitura do Novo Testamento, principalmente na parte dos Evangelhos, onde o próprio Jesus ele tinha necessidades humanas, tá? No texto de Mateus, capítulo de número 4, se não me falha a memória, quando ele passa aqueles 40 dias no deserto, onde ele é levado pelo Espírito Santo e lá ele é tentado por Satanás, quando ele termina esse período de 40 dias, Mateus vai dizer que ele depois, os anjos vão servir ele e ele vai se alimentar, tá? Isso prova que, mesmo ele sendo Deus,
ele estava habitando em um corpo humano e ele tinha necessidades humanas, tá? Jesus, ele sentia sono, ele sentia sede, ele sentia fome, tá? Como qualquer pessoa, tá? Jesus se divertia, Jesus brincava. Dentro dos evangelhos você vai observar Jesus participando de festas, tá? Como, por exemplo, o casamento, onde ele realiza o seu primeiro milagre. Então, Jesus, ele era sim 100% homem, mas ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele não deixou de ser Deus, tá? As proezas que Jesus realizava, os feitos milagrosos que ele realizava, como curar cego, curar aleijado, ressuscitar morto, tudo isso era a sua, vamos dizer assim, a sua característica de Deus, tá? O seu 100% Deus sendo exalado. Então, mesmo ele sendo Deus, e aí o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que mesmo ele sendo igual a Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e desceu e se tornou um homem. Mas quando esse Jesus ele desce para se tornar um homem, existem algumas limitações da sua deidade, certo? Em alguns momentos Jesus limita aquilo que ele poderia fazer como Deus, tá? Em alguns momentos existem algumas coisas que Jesus podia fazer e que ele simplesmente não fazia, tá? Não porque ele não podia, mas era uma forma de limitar o seu poder como sendo Deus. Então, tanto a doutrina da Trindade quanto a doutrina da humanidade e deidade de Cristo, ela é afetada por essa pergunta. A pergunta de saber se quem morre no madeiro, quem morre na cruz é Deus. De certa forma, a resposta para essa pergunta é sim. Quando nós entendemos e compreendemos que Jesus ele é sim 100% Deus, então nós podemos dizer, tá? Não é nenhuma afirmação herética dizer que Deus morreu na cruz na figura do seu Filho Jesus Cristo, certo? Mas nós compreendemos que ele morre, a figura dele como homem, mas a figura dele como Deus é a que ressuscita. Então a personalidade dele 100% Deus, ela continua presente, ela continua viva. É que nem nós falamos alguns vídeos atrás sobre a respeito da adoração a Maria, link do vídeo aqui no card. Eu falei a respeito disso, de que partindo desse princípio não só da triunidade, mas partindo desse princípio também da humanidade e deidade de Cristo, Maria, de certa forma, pode ser chamada de a mãe de Deus. Por quê? Porque foi ela que deu à luz a Jesus Cristo. Jesus Cristo é considerado como Deus. Então, da mesma forma que Maria pode ser considerada como a mãe de Deus, nós podemos sim afirmar que foi Deus, tá? Na figura de Cristo, que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, essa é a resposta para a pergunta dessa semana. Se você concorda com a resposta, se você discorda, deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa pergunta e o que é que você tem a dizer sobre esse assunto, tá? Vamos deixar essa discussão aí acalorada e amigável para a glória de Deus aí nos comentários. E não se esqueça, tá? Vou repetir o que eu falei no início. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário e compartilha com 20 pessoas se você ama Jesus, ok? Que Deus em Cristo os abençoe. Valeu, galera!